Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise a respeito dos últimos acontecimentos que se passam no Brasil. Vamos apontar para o Supremo Tribunal Federal, para a confusão que é aquilo lá, para a decisão do ministro Luiz Fux, que é agora contrariado por Ricardo Lewandowski. Vamos tocar no assunto em que mostra que o Ricardo Lewandowski rasgou, cuspiu, estuprou a Constituição, a nossa Constituição, que deve ser preservada, a nossa Constituição que deve ser divulgada, a nossa Constituição que deve ser valorizada. O Ricardo Lewandowski simplesmente a rasgou completamente, cuspiu. Ricardo Lewandowski cometeu o crime de estupro contra a Constituição Federal no seu artigo 52, parágrafo único, por ocasião do julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu vou mostrar para vocês como é que isso é claro. Imagina se você tem esse óculos e alguém quebra esse óculos, dá um pedaço para uma pessoa, um pedaço para outra, e alguém bate palma que ele fez muito bem. Ele destruiu o óculos, na verdade. Aqui, se eu tenho essa xícara, tomo meu café, com café e tudo, eu quebro, dou um pedaço para uma pessoa, um pedaço para o outro, e digo que fiz muito bem, que eu sou uma pessoa justa, porque eu dei um pedaço dessa xícara, derramando o café, sujando a mesa, sujando a roupa, sujando tudo, mas eu dei um pedaço para cada um. Ainda bem que Ricardo Lewandowski não trabalha na aviação. Se ele trabalhasse com aviação, eu não entraria no avião dele, no avião que ele participou. Porque se ele controlasse a aviação, ia cair um avião todo dia. Ia ser uma tragédia, uma desgraça. Olha o que diz o artigo 52 da Constituição Federal, que foi vítima do estupro do Ricardo Lewandowski. Na cabeça desse artigo diz assim, ó, compete privativamente ao Senado. Aí no inciso primeiro vem processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ou seja, é de competência do Senado julgar se houver acusação de crime de responsabilidade. Ele pode absolver ou condenar. Quando isso acontece, por ser o presidente da República e o vice, quem preside o Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião era o Ricardo Lewandowski, para a infelicidade da nação. Então o Ricardo Lewandowski, aproveitando-se de uma proposta feita por Cátia Abreu, né, que é uma PMDBista, é uma petista, esquerdista travestida de PMDB, ela propôs o estupro. Ela como se tivesse pego a criança e dito para o homem assim, estupra essa criança que eu seguro ela para você. Foi o que essa senhora fez. Então o que acontece? O parágrafo único desse artigo diz assim, olha, nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará com o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, o que é que o artigo diz em seu parágrafo único? Que ocorrerá, no caso de condenação, essa condenação se limitará à perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Ricardo Lewandowski botou esse avião para voar sem asas, para que caísse e causasse esse tumulto na nação brasileira. Agora temos visto o conflito de juízes, de julgadores lá do Supremo Tribunal, dos ministros, né? Ricardo Lewandowski, na semana passada, deferiu uma autorização para que Lula, criminoso, bandido, que está preso, condenado em segunda instância, com não sei quantos outros processos, com todas as provas dos autos, demonstrando que ele usufruiu de benefícios do cargo e da corrupção que se tornou
um cotidiano, né? Passou a ser uma coisa natural, aparelhou todo o Estado, e da Petrobras, destruiu a Petrobras e recebeu muito dinheiro. E dos benefícios para que as construtoras, as empreiteiras ganhassem bilhões e bilhões, ele recebia dinheiro, recebeu em formas de benefícios diversos. E está comprovado que o apartamento, o triplex em Guarujá, foi fruto disso, como o sítio de Atibaia, o imóvel para o Instituto Lula, e ainda vem outros julgamentos aí pela frente, como a compra dos aviões suecos, que vai ter que se explicar, inclusive envolvendo o seu filho. Bom, o que acontece? A dura realidade é que este que está preso, condenado em segunda instância, ele foi pedido pela Folha de São Paulo, que é petista, uma entrevista, e foi concedida, claro, concedida por Lewandowski. Como Lewandowski chegou ao Supremo Tribunal Federal? É só pesquisar. É notória, é pública e notória, a indicação de Lula não tinha nada a ver, uma pessoa totalmente despreparada para aquela função, está ali para beneficiar o esquema de corrupção. Então o que acontece? O Lewandowski autorizou a Folha e corretamente o ministro Luiz Fux cassou essa decisão, e hoje o Lewandowski concede novamente e dá à Folha de São Paulo esse privilégio, entre aspas, de entrevistar na cadeia um prisioneiro. Agora você imagina se o Sérgio Cabral pedir a mesma coisa, é só combinar com um órgão de imprensa que pede essa entrevista, vão ser negado, e o que vai acontecer? Vai para o julgamento. Eu espero que no Tribunal do Rio de Janeiro os desembargadores, a Câmara, diga o seguinte: isso aqui não é Senado, aliás, isso aqui não é Supremo Tribunal Federal, aqui tem ordem, aqui tem lei, isso aqui não é bagunça, aqui não se destrói a Constituição, aqui não se julga para beneficiar seus amigos, isso aqui é um juízo que prima pelo cumprimento da lei. Então Lewandowski destruiu a lei, destruiu a Constituição e agora está concedendo este benefício porque está em campanha contra o candidato que ameaça as estruturas eternas do poder brasileiro. E agora criou-se uma grande confusão, porque vários outros órgãos de imprensa querem o mesmo direito concedido à Folha. Então já tem órgãos de imprensa internacionais querendo. Você imagina a bagunça que será, imagina a desordem, imagina esse Lewandowski que não tem nada na cabeça, ele só pensa em agradar aqueles que lhe colocaram lá, só pensa em agradar aqueles que estão junto no mesmo barco que ele. Então concedeu essa aberração. Agora, se 200 órgãos de imprensa quiserem entrevistar esse bandido que vai virar uma estrela do cárcere, ele não sei, ele vai ter que conceder. Imagina a Polícia Federal, imagina Curitiba como é que vai ficar. Então esta é a Suprema Corte, uma vergonha. É uma vergonha. Quem trabalha com a lei como eu trabalho, eu o dia inteiro em cima dela, eu fico arrepiado quando vejo uma decisão dessa. Uma pessoa irresponsável, uma pessoa que está ali para cumprir uma função, uma subfunção, uma subtarefa que não tem nada a ver com os interesses do Brasil e nem se coaduna com os princípios da justiça, do direito. Então é lamentável o que este senhor chamado Ricardo Lewandowski que fez. Esses homens, eles estão catucando onça com vara curta. O que acontece é que se o Lula vier à televisão, vier à Folha de São Paulo e a outros órgãos e começar a incitar o povo, vai provocar uma grande confusão nesse país. E se o Lula quer, com o apoio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, intervir nas eleições, já temos essas urnas eletrônicas que são altamente suspeitas. Eu estava no julgamento lá no Supremo Tribunal Federal das urnas eletrônicas, e o técnico que fez a defesa, ele diz: é violável. Ora, então interrompe sua fala, o próprio Lewandowski, que eu vi ele interrompendo, ele interrompe para perguntar se era oficial aqueles testes, quem estava presente, quem autorizou. Não interessa, Lewandowski, se houver uma suspeita, a suspeita é séria.
Eu vou contar só um caso para entendermos. Eu soube de um menino que estava preso no sul do Brasil porque é um hacker. Então ele entrava nas contas do banco. Mas ele era um bom garoto, mas ele tinha capacidade para entrar. Então uma comitiva de um dos bancos, grandes bancos brasileiros, estavam passando por lá e o Ministério Público convidou esse representante para ir lá para conversar com o garoto. Chegando lá, o Ministério Público, o promotor, perguntou ao menino: você consegue entrar nesse banco aí? Ele disse: eu consigo. E o representante do banco, o cara cheio de si, orgulhoso, disse: é impossível, ele está blefando, ele não consegue, é impossível, nós temos todos os mecanismos de defesa. E o promotor perguntou: você consegue ou não consegue? Ele disse: eu consigo. Quanto tempo você precisa? Precisa de algum tempo aí. Aí ele disse: então entra, pode tentar entrar. Em pouco tempo ele invadiu todo o sistema do banco e aquele representante do banco, aquele graudão lá do banco, ficou boquiaberto, interrompeu sua viagem, voltou para a sede do banco para tentar criar outros mecanismos. Porque ele entrou. Ora, se entram nos bancos, não vão entrar nestas urnas eletrônicas, na conta. Ah, não, as urnas são individuais, elas não estão na rede, elas estão separadas uma das outras. Ora, mas na hora de lançar para a rede, na hora de contabilizar, quem vai fiscalizar isso? Quem confia em alguém no Brasil? Ninguém confia em ninguém, ninguém é confiável, ministro não é confiável, ninguém é confiável, ninguém merece confiança. A verdade é essa, ninguém merece confiança, tudo tem que passar por um sistema de checagem, tem que ter mecanismos de verificação, não podemos confiar na boa índole, porque não existe isso no Brasil. Isso aqui é uma bagunça, isso aqui é uma terra sem lei. Infelizmente é isso, é triste a realidade. Esse é o canal espontâneo. Tudo que eu estou falando aqui é de modo espontâneo, mas que mostra hoje uma indignação com mais essa absurda decisão de Ricardo Lewandowski, que envergonha a Suprema Corte, envergonha o país inteiro, envergonha o direito. Os profissionais de direitos sérios estão envergonhados, estamos com náuseas de ver tamanhas aberrações. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição foi estuprado, está destroçado, destruído pela vontade unilateral de um homem que decidiu beneficiar sua amiga, sua amiguinha. Nada de julgamento sério, nada de julgamento de acordo com a lei, nada de cumprir a Constituição. Vamos estuprar a Constituição, desde que seja para favorecer um amigo. Que exemplo, Lewandowski! Que exemplo você dá ao Brasil? Que exemplo você dá à sociedade inteira? Que exemplo você dá aos estudantes de direito? Que exemplo você dá aos juízes de primeira instância? Que exemplo você dá aos tribunais de justiça? Que exemplo você dá às crianças que também vão sabendo dessas coisas? Que vergonha, Lewandowski! Eu tenho vergonha de ser brasileiro porque você é brasileiro. Eu sinto vergonha do que você fez. Foi um teatro, foi um circo, um espetáculo circense aquilo que você fez. Parece piada, parece que nós vamos acordar um dia e vamos dizer: tudo isso foi um pesadelo, é um sonho que não teve nenhum cabimento, não tem lógica nenhuma, porque o que você fez é extremamente vergonhoso. Canal Espontâneo, Augusto Miranda. Um grande abraço a todos. Compartilhe este vídeo, dê o seu like e emita a sua opinião. Se você compartilhar, esse canal vai se desenvolvendo e você vai contar sempre com uma pessoa que analisará os fatos da maneira mais neutra possível e procurar com profundidade analisar as raízes dos problemas. É isso que nós queremos. Um grande abraço para todos.